Boa noite a todos. Que Jesus nos envolva sempre nessas vibrações de carinho, de amizade, de troca, né? No capítulo que está sendo estudado, que é o capítulo 7, Bem-aventurado os pobres de espírito, é necessário sempre buscarmos compreender, né, o significado e a significação dada popularmente pelo termo pobres de espírito. O que as pessoas consideram como pobres de espírito? Aquelas pessoas meio que abiloladas, com pouco juízo, não é? Fulano tem espírito fraco, tem um espírito pobre. Às vezes é colocado dessa maneira. Então, um pobre de espírito é a pessoa que não está lá batendo o lé com cré, né? No dizer popular. Por quê? Porque ele sai um pouco da normalidade. Como se conhecêssemos o que é ser normal fosse saudável, né? Um processo de padronização, de agir, de pensar. No dizer evangélico, bem-aventurado o pobre de espírito, são para aquelas almas singelas. É aquela alma que já está desprovida da nossa opinião, do que a gente acha ou deixa de achar sobre ela. Que ela não tem mais que se afirmar na personalidade, sobre as opiniões, sobre a sua maneira de agir, sobre a sua maneira de pensar. São aquelas almas que já não têm aquela pretensão de serem exemplo, de serem certas, de serem perfeitas. São aquelas almas que não têm mais a necessidade da autoridade do mando pelo mando. Repararam? Há de ter muita coragem uma alma que abre mão do seu conhecimento, das suas supostas verdades, das suas suposições, das suas percepções de verdade, dos seus preconceitos, dos seus títulos, e se esvazia para poder receber a água viva do Cristo. Esse é chamado pobre de espírito. Aquele que fala, que se esvazia, que se permite, porque às vezes o nosso cálice está tão cheio que a gente não tem como receber o que vem novo. Como é que eu vou aceitar o novo se eu estou cheia? Para eu receber alguma coisa, eu tenho que me esvaziar para que o novo penetre. Porque senão não há como. Vai ter incompatibilidade. Então são aquelas almas que abriram mão das suas verdades. Olha, há de ter coragem. Porque o que são essas verdades? O que são as nossas verdades? São os nossos pontos de apoio. É o que nos dá uma sensação de proteção, de comodismo. Eu acredito nisso, eu falo nisso, isso é assim, isso é assado. Aí a gente coloca aquilo na vida da gente e não mexa, e ninguém questione. Porque se eu começar a questionar isso, a minha base vai tremer e eu vou cair. Então é ponto de apoio. São verdades que foram levantadas por um processo educacional, por um processo cultural, um processo muitas vezes preconceituoso e de acordo com a autoridade e os interesses políticos e econômicos de um determinado grupo num determinado tempo social. Isso foi colocado, estabelecido como certo e como verdade. Como é que eu vou movimentar isso? Então há de ter muita coragem. Então a gente vai lembrar de almas como um Francisco de Assis, que um homem rico, de uma família nobre, e que abre mão dos seus haveres para seguir a ideia cristã. Não é mesmo? A gente vai lembrar do nosso queridíssimo Allan Kardec, que abre mão dos seus conhecimentos na área da ciência positiva para estudar aquilo que ele não conhecia. Ele se faz aluno. Ele vai abrir um espírito de pesquisa sem o preconceito. Porque qualquer coisa que eu vá examinar
com o preconceito, eu já tenho uma ideia pré-concebida, o nome já disse, pré-concebida. Como é que eu vou me colocar? Eu já vou chegando e vou dizer assim, já vou ler isso aqui, mas isso aqui não vai dar certo mesmo, isso aqui já está errado. Para que eu vou ler? Então, são essas pessoas que abriram mão. Um Albert Schweitzer, um médico de renome na Europa, abre mão da sua titularidade acadêmica e vai atender lá no continente africano, aqueles que necessitavam dele. Então a gente começa a perceber essas almas que entenderam, né, pela compreensão, pela maturidade espiritual que ela já tem, que o tema principal é Deus. É buscar Deus. O resto é acessório. Tanto faz na Europa, na África, no Brasil, no Afeganistão. Isso é acessório. Ser rico, ser pobre, ser branco, ser preto, ser amarelo, ser novo, ser velho, isso é acessório. São os diferentes caminhos. Mas que o ponto principal é Deus. E em nenhum momento elas questionam a necessidade de abrir mão de qualquer coisa que se faça obstáculo para esse encontro com Deus. Qual era o obstáculo? Era ter dinheiro? Abriu mão. Qual era o obstáculo? Era a titularidade acadêmica? Abriu mão. Qual era o obstáculo? É ter que ficar falando sim para os meus pares, nas academias? Abriu mão. Com qual objetivo? Caminho a Deus. É a mensagem do Cristo. Para chegar a Deus, o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é quando a coragem, né, dessas almas simples, singelas, que não querem provar absolutamente mais nada para ninguém, elas vão em busca desse caminho do encontro a Deus. Mas que caminho? É o caminho dos ficar ajoelhado rezando todo dia? Esse caminho a Deus é aquele que se enclausura dentro de um templo e fica genuflexo diante de uma imagem? Não, porque Deus é Deus dos vivos. Deus é movimento, Deus é amor, Deus é atividade. E Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Então, encontrar a Deus, o caminho de Deus, é através do ser humano, do meu irmão, de caminhada. Senão não tem porquê. Para que eu vou chegar na frente? Em que lugar é esse que se corre tanto para se chegar ao caminho divino? Para quê? Com qual objetivo desse crescimento, dessa elevação, se não é o retorno para sustentar e apoiar aqueles que ainda não estão com condições de realizar aquela caminhada? Não é mesmo? Então são essas almas que buscam Deus na figura do próximo. Sabem que esse caminho, né, de se humilhar diante dos seus haveres, entre aspas, ilusórios, eles abrem mão e se colocam à disposição do Pai. E a gente se pergunta, né, por quê que diante de uma mensagem do Cristo, tão convidativa, tão clara, por que aquele moço rico e que conhecia a lei não conseguiu seguir Jesus? Ele queria ir para o reino dos céus e Jesus falou, pratica a lei. Ele falou, mas isso eu já faço. Então, venda tudo que tem e segue-me. Ele não seguiu. Por quê? Por que foi que Nicodemos buscou Jesus na calada da noite e todos aqueles doutores da lei não conseguiram seguir Jesus? Por que foi? Por que foi que Paulo de Tarso levou a palavra do Cristo a Atenas, na Grécia, local de maior concentração de gente inteligente
E lá eles riram e zombaram de Paulo e não aceitaram a mensagem de Jesus. Por que foi? Não será porque eles eram felizes? Eles eram felizes. Felizes do jeito deles. Eles acreditavam que eles tinham o principal. A intelectualidade, a autoridade sobre um grupo religioso, os haveres. Jesus tinha dito, eu não vim para os sãos, eu vim para quem? Para os doentes. Aqueles que estão sãos são alegres, estão lá os gregos felizes lá naquela alegria dele, os doutores da lei, o jovem rico, abrir mão daquilo. Por isso que Jesus fala, eu vim para os doentes. Por isso que a mensagem do Cristo penetra e prospera melhor no coração sofrido, no coração que passa pela dor. Por quê? Porque os vencedores do mundo estão aí, alegres e entretidos lá com os dourados da vida. O coração que sofre é aquele que ouve mais alto a voz de Deus. Se Jesus é o médico das almas sofridas, nós poderíamos dizer então, de todas as almas sofridas, são todos que vão ouvir a voz do Mestre? Não, porque tem muita alma sofrida, que é revoltada, que não consegue parar para ouvir as orientações da espiritualidade amiga. Elas estão, são aquele momento que a criatura fica como um disco lá arranhado, repetindo a sua situação. Então, nem todos os aflitos são bem-aventurados. Que sofredor é esse? É aquele sofredor, é aquela alma que muito sofreu e que já descobriu que o mundo é incapaz, impotente para lhe dar força e consolação. Já descobriram que o dinheiro, a intelectualidade, os grandes títulos, as situações e as coisas, na hora da dor, são incapazes de dar força e consolação. Só Jesus é capaz de nos consolar. Então é esse médico das almas que já sofrem com essa compreensão e buscam o remédio. Qual é o remédio? O remédio é o Evangelho do Cristo, que é aquele bálsamo que vem cicatrizando as nossas feridas. Quem aprende a sofrer com Jesus de uma forma resignada, compreendendo que aquele sofrimento é um momento, que tudo passa, que aquilo é uma situação que vai deixar ele mais fortalecido, ele busca no Evangelho e ali ele encontra o consolo. Já o revoltado é incapaz de se consolar. Ele é revoltado, porque ele é revoltado. Então ele vai ficar cada vez mais até que cansado, porque um dia cansa. Por isso que muitas vezes nós precisamos passar pela dor para descobrir a excelência do amor. Porque enquanto estamos iludidos, alegres, desatenciosos para as verdades da vida, o médico está lá cuidando daquele que busca pelo socorro. Lembramos também de Emanuel, na época como senador Públio Lentulus, Foi uma personalidade do Espírito Emmanuel numa época. E no livro, há 2000 anos, escrito pelo Chico Xavier, psicografia dele, conta-se uma pequena passagem, o convite de Jesus, ao senador. E ele fala para Emanuel: soa para o teu espírito neste momento um minuto glorioso, se conseguires utilizar a tua liberdade para
para que seja ele em teu coração doravante um cântico de amor, humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Olha, um minuto glorioso para aquele espírito, um convite do Cristo. Ele senador, reparem bem. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência. É o livre-arbítrio, né? Se quiseres desprezar indefinidamente esse minuto distoso. Aí Emanuel, que é o senador na época, fala assim, humildade? Que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim? A ele, senador do império, revestido de todos os poderes diante de um vassalo. Num minuto, esse senador lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos e poderes acreditava naquele momento fossem imortais. Império Romano. E Jesus ponderou: todos os poderes do teu império são bem fracos e todas suas riquezas bem miseráveis. E naquele momento ele não conseguiu mais falar, porque a sua voz estava embargada pela emoção. Então, como abrir mão de tantos haveres, de tantos poderes, né? Quando a gente examina, como abrir mão? Em nome de quê? Se essa criatura não tiver a ideia, a compreensão da vida futura. Abrir mão do que eu tenho, em nome de quê? Do futuro. Se eu não tenho ideia da vida futura, se eu não tenho compreensão da preexistência da alma e da misericórdia de Deus, a crença em Deus, como trocar todas essas conquistas que o mundo valoriza para o reino dos céus? Quando Jesus diz que o reino dos céus seria, né, para quem aceitasse o quê? A gente começa a imaginar. Para aqueles que se colocassem como uma criança. Ele não dá essa suposição? Ele coloca a pureza de uma criança, o exemplo de uma criança. O reino do céu é para aquele que se colocar como uma criança. O que é uma criança? É o exemplo de quê? Exemplo de pureza, de sinceridade. Criança é aquela que fala, né? E que te pergunta, e que quer saber, e que te admira, mas que também ela faz as ponderações dela com muita inteligência. A criança, ela não tem a pretensão de ser perfeita. A criança tem a docilidade para perguntar o tempo todo: o que é isso? Como é isso? Como faz aquilo outro? Não é? Não chega aquela fase, então, que a gente fica pensando assim: nossa, como perguntam? Mas por quê? Quem pergunta quer o quê? Quer aprender. Então é uma criança. Então eu vou largar todo o império romano com um título de senador, ou um doutor da lei, ou um homem rico, ou o conhecimento de Atena, e me colocar como uma criança? Olha como é difícil. E quando ele falou assim: todo aquele que quiser ser o primeiro entre vós, que seja o vosso escravo. Falar em escravo naquela época, não é complicado? É complicado. Não é um discurso que eles falavam, é um discurso difícil. Sem a ideia da vida futura e plena confiança em Deus, é uma troca difícil. E qual foi o exemplo que o Cristo nos deu? Se cingiu à maneira de escravos, ou seja, colocou lá a toalhinha na cintura dele e foi lá lavar os pés dos discípulos. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o escravo. Assim como o Filho do Homem veio, não para ser servido, mas para servir, em nome do Pai. Então, aqueles homens que acreditavam nos seus poderes, nos seus mandos, nas suas conquistas, aquele povo todo que mandava muito, né? Vocês imaginem,
essa colocação. Quando Jesus fala, todo aquele que se exaltar será rebaixado, e todo aquele que se humilhar será elevado. Realmente, aquele que se exalta, ele não se exalta por amor a ninguém, não é mesmo? Por que a pessoa se exalta? Por que ela quer se mostrar grande? Ela tem uma certa até insegurança a respeito do que ela é. Que a pessoa, quando ela começa a crescer muito, a falar muito alto, na realidade ela está querendo se impor, não é mesmo? A gente já começa a ver a personalidade ali querendo se impor. E ninguém se impõe por amor. A pessoa se impõe por orgulho, para mostrar, olha como é que eu sou grande. Olha como eu sou poderoso. Olha como eu mando. Então, quando a gente lembra de uma coragem de um Paulo, né, que antes era Saulo de Tarso, ele mandava muito, não é? Saulo tinha um poder, ele era um conhecedor da lei, ele mandava muito que perseguia todos os cristãos. Até o momento, né, naquele caminho de Damasco, onde ele encontra aquela luz do Cristo, e Jesus pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquele espírito se queda com todo o seu poder, do qual ele era investido. Ele se dobra, ele fica cego para poder um dia enxergar. Ele abre mão de todo o poder que ele tinha, de todos os amigos, de todos os grupos, porque até então ele não tinha mais grupo nenhum, porque ele nem ia poder mais ser do grupo anterior, porque ele estava ali naquele momento abjurando toda a crença judaica, e nem seria do grupo bem aceito entre os cristãos. Por quê? Ele era perseguidor. Ele se coloca à disposição do Cristo como um valoroso trabalhador. Foi um apóstolo dos gentios. Reconhecer que o caminho que eu andei até agora está errado, dar 360 graus e modificar, há de ter muita coragem moral. Tem que ter muito valor. É para nós falarmos assim, que exemplo, que coragem. Às vezes a gente tem medo de contrariar lá um vizinho. O que o vizinho vai pensar de mim? O que fulano vai achar de mim? A gente tem tantas essas preocupações, não é? Às vezes a pessoa não quer falar de Jesus, não quer falar de Deus, porque essa coisa de falar de religião, se eu não posso falar daquilo que eu creio, eu vou falar de quê? Então é quando a gente começa a perceber a coragem da fé desses espíritos. E quando a gente fala em humildade, nessa humildade do Paulo reconhecer que o seu caminho precisava, né, ser retificado. É aquela hora que a gente para e fala assim, vou ficar aqui chorando, errei, concordo que eu errei, tenho consciência do meu erro, e agora faço o quê? Vou ali para a calçada e vou ficar chorando? Minha culpa, minha sagrada culpa, batendo no peito? Já viram lágrima mudar alguma coisa? Eu nunca vi. Tem que passar pelo processo de reconhecimento? Tenho. Reconheci que eu errei. Errei até por uma questão esperada. Eu sou um ser humano, eu sou um espírito ainda imperfeito, e é natural que eu erre. Não é natural que eu erre? O que não é natural é eu descobrir que eu errei e continuar no erro para não dar o prazer ao outro de falar que eu errei. Isso sim é complicado. Eu estou mais preocupado com o outro do que meu bem-estar moral. A minha preocupação é com a minha consciência e com Deus, primeiramente. Penso isso sim hoje. Amanhã, se tiver um caminho melhor, esse caminho tomarei. Porque sou eu que vou dar conta da minha vida. Então não adianta ficar chorando,
que eu errei e continuar no erro. Errei sim, e agora? O que eu posso fazer? Quem foi que eu prejudiquei? Primeiro momento, me explico para a pessoa que eu prejudiquei, eu estava nesse caminho errado, eu devo ter criado, se eu estava num caminho errado, eu criei dores. Peço perdão àqueles que merecem o meu perdão. Se aceitou, ótimo, se não aceitou, paciência. E continuo, porque vai ser difícil, vou ter que começar a reorganizar a minha estrada. Mas só esse processo já foi uma vitória. Então, quando às vezes a gente pensa em humildade, em sentimento de humildade, a gente começa a lembrar a característica dessa palavra, lembrar daquelas pessoas assim de voz mansinha, de gesto miúdo, cabeça caída, fala pouquinho, a gente fala que aquela criatura é humilde, não é? Não tem nada a ver de humildade. Aquela criatura pode ser aquietada, aquela criatura pode não ter energia, aquela criatura... Eu não sei o que está dentro do coração dela. A gente tem que aprender a vencer as aparências, não é mesmo? Então isso não é humildade. Humildade caracteriza o ser que é forte. Não é o ser que é fraco. Ele é forte. Por que ele é forte? Porque é aquela criatura que aprendeu a se dobrar diante daquele que ele reconhece que é mais forte ou que tem autoridade moral sobre ele. Primeiro ponto. Ele reconhece que existe gente que sabe mais do que ele, que tem conhecimento mais do que ele, que tem desenvolvimento espiritual acima dele. Ele já reconhece isso. E também se dobra, a criatura que se dobra diante das situações que ele sabe que é impotente para modificar. Não é aquele que vai ficar dando o famoso murro em ponta de faca. Bem, se eu vou passar num determinado local e eu sou mais alta do que a porta, eu tenho que abaixar minha cabeça, porque quem não baixa a cabeça, bate na cabeça na porta. Não é assim? Na vida a gente tem que aprender a baixar a cabeça. Ou por reconhecimento da autoridade, ou por reconhecimento, naquele momento, da minha impossibilidade de modificar aquela situação. Eu preciso ter prioridade na vida, e isso não é hipocrisia. Isso é reconhecer que nós não vamos sair por aí resolvendo tudo do nosso modo. A gente vai ter que se dobrar. Há uma série de situações que nos contradizem mesmo, que nos frustram. E a gente começa a pensar, é aquela hora que a gente se cala para que o tolo fale, não é? É a hora que se cala. Porque já se aprendeu que não somos nós que vamos mudar ninguém. É aquele momento que a gente aprende a calar para que haja harmonia dentro de uma casa. Não é calar porque tenho medo de responder, ou que eu não sei a resposta, ou por falta de energia. Não. É um calar em nome da paz, num local de trabalho, para que o bem coletivo, que é muito mais importante do que as minhas opiniões pessoais. Então é quando eu começo a ter noção da coletividade em detrimento às minhas necessidades individuais. Então isso é de um ser forte, porque calar-se, quando você tem as respostas na ponta da língua, há de se ter coragem. Isso não é coisa de gente fraca, é de gente forte, que já sabe o que quer paz, quer saúde, quer harmonia, quer viver bem. Ele se cala. Te lembra também, numa passagem de João, no capítulo 19, quando Pilatos começa a questionar Jesus antes do momento de entregá-lo aos seus, digamos aos seus, porque aos judeus, e Jesus não respondia. Porque Pilatos queria saber o que é verdade.
Jesus não respondeu, ficou quietinho lá. Depois ele fala assim para Jesus: você não me responde? Você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ele estava querendo dizer: quem é você para não me responder? Você não sabe da minha autoridade? E Jesus respondeu: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Nenhuma autoridade tem ninguém sobre nós. Somos todos escravos das leis de Deus. E a autoridade que alguém tenha sobre mim foi dada do mais alto. E me cabe acatá-la. Porque ele não teria. Então, quando começa a entender da coragem de aceitar a humilhação dos homens, porque reconhece que somente Deus é poderoso. Nada na nossa vida, absolutamente nada, aconteceu, acontece ou acontecerá sem a permissão de Deus. Então é aquele sentimento de humildade. Tentei resolver, descobri que eu sou impotente. Olha que descoberta. Sou impotente. Eu sou incapaz de resolver todos os problemas. Já era para a gente saber disso. A gente acha que vai sair por aí mudando as vidas. É a humildade acatar e entender que tudo tem um motivo, que tudo passa e que isso também vai passar. A humildade é uma virtude que dá ali o bom senso, né? O bom senso mesmo de nos avaliarmos em relação a nós e às outras pessoas, não é mesmo? Vocês reparem como é que Jesus se colocava, como é que ele se posicionava. Quando Pilatos pergunta para Jesus: tu és rei? Ninguém viu Jesus com falsa modéstia, né? Ele não tinha falsa modéstia, ele falou: eu sou, tu dizes que eu sou, foi para isso que eu nasci, eu sou rei. Ele não tinha aquela falsa modéstia, não. Eu sou rei. Mas quando o jovem rico, questionando Jesus, perguntou assim, o chamou assim: bom mestre, o que queres que faça? Jesus parou: peraí, bom? Por que me chamas de bom? Bom, só um pai. Ele também não admitiu ser chamado de bom. Olha só, ele se admitiu ser chamado de mestre e de rei. Bom, só o pai. E se posiciona. Ele sem falsa modéstia, ele sabia o que ele era, ele sabia se colocar diante da relatividade perante o pai, que bom ele não era. Na passagem Boa Nova, Jesus conversando com Filipe, Filipe fala para Jesus, muito magoado, fala assim: Senhor, enquanto o Senhor fica pregando aqui, a maioria dessas pessoas que vêm aqui ouvir a sua pregação, tudo fala mal do Senhor. Sabia? Aquela criatura que vai instigando a gente, né? Não fala mal da gente. Será que alguém fala mal da gente? Não pode ser, não é? O que Jesus responde para Filipe? Mas não seria muita vaidade da nossa parte exigir que todos tivessem a nossa personalidade em autoestima? É verdade. Não é muita vaidade exigir que todo mundo goste da gente? Ninguém vai falar mal da gente, como é que pode isso? Então Jesus se localizava muito bem. Sem aquela: ai, quem sou eu para fazer isso? Ai, eu sei isso sim, eu não sei isso não. Né? Às vezes as pessoas são, uma vez a gente estava conversando, às vezes você recebe um convite para fazer um determinado trabalho. Um trabalho e você fala assim: ai, não vou não. Aí você fala para você: eu sou muito humilde. Não fala? Eu sou uma pessoa muito humilde. Eu não posso ir não. Mas aquilo não é humildade. Aquilo é o quê? É orgulho. Porque se expor à própria ignorância dá medo. A apreciação. Porque nem todos serão caridosos, não é mesmo?
Então, não é humildade. É o orgulho ainda de expor a própria ignorância a todos. Então a gente começa a perceber que a gente ainda tem muito a aprender sobre essa conquista dessa virtude. Muita coisa que a gente fala que é humildade, não é humildade. Ela é uma virtude que nivela os homens, situa ele todo como irmão, do mesmo pai. E se nivela, é porque não tem ninguém nem acima e nem abaixo. Nós estamos juntos, gente. Nós estamos caminhando juntos. Então eu não posso confundir a humildade com aquela timidez, com o medo de enfrentar a energia do outro, de olhar o outro no olho. Humildade não é isso, não. Eu não posso confundir essa humildade e fico com aquelas pessoas que não sabem dizer não. Não tem gente que, mas ela é humilde. Por quê? Porque ela tem uma atitude passiva. Ela não é pacífica, ela é passiva às vezes. Ela diz sim porque é complicado dizer não, porque ela vai investir diante da energia contrária do outro. Então, o fato de dizer o tempo todo sim também para o outro, e se desagradar, isso não tem nada a ver com humildade. Isso tem a ver com maltrato, não é? Em ter medo da opinião alheia, em querer da mesma maneira que ninguém aqui está dizendo para sermos aquela pessoa que critica tudo, criticar por criticar, dizer não por dizer não, o verdadeiro limpa-brisa da vida, então, limpador de para-brisa, não, 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 não. Porque isso demonstra também uma personalidade ainda muito o quê? Muito orgulhosa, muito vaidosa, porque é sistemática nas suas negativas, é uma necessidade de oposição. Então é quando a gente pensa, é sim, sim, não, não. Com isso eu concordo, com isso eu não concordo. Eu tenho que estar bem com a minha consciência, eu tenho que estar bem com a minha ideia dentro de mim de Deus. Aonde foi que eu me atrelei com o outro para ter tanta dificuldade? A gente é gentil, a gente aprende na vida, né, a ser educado, a dar nas opiniões através dos filtros. Gentileza gera gentileza. Depois que passou o profeta aqui no Rio de Janeiro, escreveu no antigo, a Praça 15 ali, ninguém pode mais falar que não conhecia isso. Gentileza gera gentileza. Mas, é minha opinião. Eu tenho que aprender colocar a minha opinião. Isso sim, é importante. Conta-se que Chico Xavier, uma vez, lá na reunião dele, tinha um senhor muito alcoolizado, com um pedaço de pão dentro da boca, mastigando aquele pão, que nem cospe, que nem engole, aquele pão lá sambando dentro da boca, e ele pensou assim, eu vim aqui para ver se esse Chico Xavier é humilde mesmo. Vou ver se isso é verdade, se isso é mentira. Ele ficou lá com aquele pão, lá pela tanta, falou, Chico, eu vim aqui para provar se você é humilde, se não é humilde. Tirou o pedaço do pão, falou, quero ver você comer esse pão aqui comigo. Aquele pão todo babado. Chico Xavier falou para ele, meu filho, a humildade não é eu comer o teu pão babado. Não, quero ver se você é humilde mesmo. Ele falou, eu até vou ajudar você a comer esse pão babado, porque você está me pedindo tanto. Mas Chico era dessa alma, Tinha essa capacidade de matar os germes, só encostar nele. E comeu o pão do rapaz lá. E o rapaz saiu dali convencido que Chico era humilde. E o Chico ficou pensando, quem dera que a humildade eu conquistasse pelo simples fato de comer um pão babado. As mães seriam todas humildes, Porque o que a gente come de resto babado de filho, quando eles são pequenos, para ensinar, eu vou comer um pedacinho contigo. Então, a gente vai percebendo que não é, É uma conquista a ser realizada, edificada com o tempo, com muito tempo. Tem uma estrofezinha do Casimiro Cunha que ele fala assim, humildade é flor sensível, cultivada na luz do bem, que a pessoa perde logo
quando acredita que a tem. Realmente, tem pessoas que pensam assim, eu sou humilde. Quando ela pensa que é humilde, ela já não é mais humilde. Porque aquele que sabe, sabe que não sabe. Porque é aquele tipo de virtude que quanto mais você caminha na direção, mais você descobre o quanto que ainda precisa continuar caminhando. A humildade é uma virtude que consiste em reconhecer as nossas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Então é quando eu reconheço a minha limitação, a minha fraqueza. Vocês sabem que eu descobri, vou falar que eu descobri, porque eu me encontrei tanto nesse... O livro dos Espíritos, o Evangelho, é aquela lição, cada vez que a gente refaz, a gente tipo assim, nossa, isso aqui estava aqui, mas só agora encaixou em mim. Estava, né? A gente que ainda não tinha os olhos para ver. Então, lá na questão 171, na nota de Kardec, sobre a justiça da reencarnação, só um pedacinho, ele fala assim, ó, o homem que tem a consciência da sua inferioridade, aure na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar estar pela eternidade em pé de igualdade com aqueles que se fizeram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o deserta, de que essa inferioridade não o deserta para todo sempre, do bem supremo de que poderá conquistá-lo através de novos esforços, sustenta-o e reanima a sua coragem. Então reparem bem, a consciência da sua inferioridade. Por isso que os pobres de espírito são bem-aventurados, porque eles reconhecem as suas mazelas, reconhecem as suas fraquezas. Porque quando se reconhece essa inferioridade, não se luta mais contra isso. São aquelas criaturas que já se desiludiram. Que bom! Desilusão, sem ilusão. Sem a ilusão de ser aquilo que ainda não é. De acreditar ser aquilo que ainda não é. E não sofrer, não se culpar, porque é da vida, é da lei natural que se caminhe passo a passo. Eu não posso ser aquilo que eu ainda não tenho condições de ser, diante da inferioridade que meu espírito ainda reside. Mas bem-aventurados são aqueles que, após conhecerem as suas mazelas e imperfeições, lutam para aprenderem e conquistar aquilo que ainda necessita. Olha a diferença do orgulhoso e do egoísta. O orgulhoso e o egoísta, ele se fecha. Ele não aceita nada que diga que ele está errado. Ele se nega a aprender. Ele já sabe tudo. Ele é o máximo. Então ele vai ficar lá naquela situação dele, se sentindo que nem nós conversamos sobre as outras pessoas, que estão ilhadas, acreditando que tem tudo que elas buscam, até que um momento venha a dor e reconheça o seu sofrimento. Por isso que a gente fala assim, fulano sofreu, mas não aprendeu. Por quê? Não sofreu o suficiente para tocar o botão de mudança. Porque ele vai perceber, porque eu sofro. Eu sofro porque eu me comporto assim. Eu sofro porque eu estou infringindo a lei de Deus. Então eu tenho que reorganizar minha vida diante da lei de Deus. Eu tenho que andar ajustado à lei de Deus e não contrariando a lei de Deus, senão eu vou sofrer. Então, bem-aventurado é aquele que reconhece sim a sua imperfeição. Eu erro muito, mas estou querendo acertar. É aquela criatura que chega para o outro e fala assim, me ensina isso aqui de novo, eu não consegui aprender. Por favor, me ensina, me escuta, me ouve. Tenta me dizer o que não está fazendo, não está acontecendo na minha vida. Me ajuda a compreender isso que eu não estou compreendendo. Ou então, nossa, admiro tanto aquela característica, aquela conquista que aquela criatura tem. Eu também quero ter aquilo ali. Eu vou trabalhar para isso aqui. Deus ilumine ela, os caminhos dela. Mas eu vou buscar também ter essa qualidade. Então, a humildade é quando nós nos colocamos como aprendizes. Coração de aprendiz. É aquele que busca um médico porque está sofrendo. É quando a gente fala,
Senhor, me ensina a amar. Eu não sei amar, Senhor. Me ensina a amar como tu nos amou. Dessa maneira, Senhor. Então, quando nos colocamos diante de uma prece, com a humildade daquele que quer aprender, que vai buscar as luzes divinas, com o objetivo de caminhar, mas não caminhar sozinho, a esmo, para dizer que chegou em algum lugar primeiro do que o outro, nada disso. O barco só vai andar quando tiver todo mundo junto. É aquele que vai buscar para melhor socorrer. É aquele que já entendeu que só cresce na medida que fizer o outro crescer. É aquele que vai compreender, que só vai compreender cada vez mais na medida que fizer o outro compreender. Existe, né, aquele pensamento do mar, da humildade do mar. Por que o mar é tão grande? Porque o mar foi humilde o suficiente para se colocar abaixo dos rios. Então ele recolhe todas as águas dos rios. Porque se o mar se colocasse acima, ele não seria mar, ele seria uma ilha isolada. Então é quando a gente se coloca para receber. Nós temos muito que aprender uns com os outros. Não podemos desprezar ninguém, o conhecimento, a experiência de vida de ninguém. Se nós tivermos ouvido de ouvir, nós vamos crescer com todos. E podemos ajudar a muitos. Não com aquela pretensa superioridade, porque nós somos aqui uma poeirinha mesmo. Mas como aquelas criaturas, vamos nos unir? Vamos nos auxiliar? Perdoe a minha ignorância, mas posso ajudar e você pode me ajudar. Então é com esse sentimento de entender a humildade acima de tudo, quando a gente coloca a conquista maior que temos que fazer, o amor pelo próximo. Porque pensar em humildade, pensar em caridade, sem pensar na conquista do amor pelo próximo, é tudo discurso vazio. É tudo comprometimento com a lei. Para buscarmos uma virtude, temos que ter um objetivo. E se esse objetivo não for de dignificar o ser humano, ele por si só é mais uma ilusão das inúmeras conquistas que já realizamos e que de nada nos adiantaram. Que partamos sim para conquistas de coisas que realmente nos interessem no progresso, na nossa evolução espiritual. Que Jesus abençoe a todos nós. Que tenhamos sempre o coração de aprendizes diante da luz do Cristo. E abaixemos a cabeça para aprendermos com mais docilidade essas lições imorredoras da nossa alma. Graças a Deus.